Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, capítulo 21. Richard sentiu-se quase aliviado ao saber da morte de Sir Winston Churchill. Isso lhe dava a oportunidade de evitar Port Harcourt no fim de semana. Ainda não estava preparado para enfrentar Kainene. Você vai ter que aposentar aquela sua horrenda piada sobre Churchill agora, não vai? Disse Kainene ao telefone, quando ele falou que teria que viajar para Lagos, para cerimônias na Embaixada Britânica. Ele riu e depois pensou como seria se por acaso ela descobrisse, o largasse e ele nunca mais ouvisse aquela voz sardônica ao telefone. Fazia poucos dias, mas até mesmo a lembrança do apartamento de Olana era nebulosa. Ele dormira no chão da sala de estar de Olana e acordara com uma dor de cabeça seca e a sensação intensivamente constrangedora da própria nudez. Ela estava sentada no sofá, vestida e calada. Richard sentia-se sem graça, não sabia se deveriam conversar sobre o ocorrido. Por fim, acabou saindo sem dizer uma palavra, porque não queria que aquilo que ele imaginava ser remorso se transformasse em aversão. Ele não fora o escolhido. Poderia ter sido qualquer outro homem. Pressentira na hora em que abraçara o corpo nu de Olana. Porém, isso não prejudicou o prazer que encontrou nas curvas, nos movimentos sincronizados, no fato de ela ter tomado e dado na mesma proporção. Nunca tinha estado tão firme, nunca tinha durado tanto tempo quanto com ela. Agora, porém, estava desolado. A admiração que sentia por Olana se tinha nutrido de uma indisponibilidade. Era uma adoração à distância, mas agora que experimentara o vinho em sua língua e comprimia seu corpo a ponto de também ele ficar cheirando a coco, havia uma estranha perda. Perdera a fantasia. Mas o que mais tinha medo de perder era Kainene. Estava decidido a nunca contar nada a ela. Susan sentou-se ao seu lado, nas cerimônias fúnebres, e quando partes de um discurso feito por Sir Winston Churchill foram reproduzidas, ela juntou as mãos enluvadas, bem apertadas, e encostou-se nele. Richard sentiu lágrimas nos olhos. Talvez esta fosse a única coisa que tinham em comum, a admiração por Churchill. Depois, ela o convidou a ir tomar alguma coisa com ela no Polo Club. Ela o levara uma única vez e dissera, sentada diante do enorme gramado verde: "Os africanos começaram a frequentar isto aqui faz poucos anos, mas você não iria acreditar na quantidade deles. Agora, e eles não demonstram o menor apreço, na verdade." Estavam sentados no mesmo lugar de novo, perto da cerca caiada, ao lado de um garçom nigeriano vestido num terno preto muito justo. O clube estava quase vazio, embora houvesse um jogo de polo na outra ponta. Os ruídos de 8 homens berrando, xingando e galopando a toda velocidade atrás de uma bola enchiam o ar. Susan falava baixinho, repleta daquela mágoa imprecisa de quem chora por um morto que nunca conheceu. Susan falou que era interessante o fato de a última pessoa agraciada com um enterro de Estado, fora da família real, ter sido o Duque de Wellington, como se isso fosse novidade para ele. Comentou que era muito triste que muitos ainda não soubessem o quanto Churchill fizera pela Grã-Bretanha, e que fora horrível que alguém, durante a cerimônia, tivesse sugerido que a mãe de Churchill tinha sangue de pele vermelha. Susan parecia um pouco mais bronzeada do que ele se lembrava. Nunca mais a vira, desde que fora para Nusuka. Pareceu mais animada, depois de algumas doses de gin, e falou sobre um filme maravilhoso sobre a família real que fora mostrado no British Council. "Você não está prestando muita atenção, está?" perguntou ela, depois de um tempo. Suas orelhas estavam vermelhas. "Claro que estou. Fiquei sabendo sobre a sua namorada, a filha do chefe Eusóbia", disse Susan,
pronunciando namorada numa caricatura do que achava ser o sotaque de gente comum. O nome dela é Kainene. Você usa sempre preservativo, não usa? É preciso tomar o maior cuidado, até mesmo com os mais instruídos deles. Richard olhou para a interminável calma do gramado. Jamais seria feliz com ela. A vida seria revestida de gaze, todos os seus dias se fundindo num longo pano transparente de nada. Eu tive um caso com John Blake, disse ela. Teve? Susan riu. Estava brincando com o copo, correndo o vidro pela mesa, espalhando a água que tinha se formado nele. Você parece surpreso. Não estou não, disse ele, embora estivesse. Não porque ela tivesse tido um caso, e sim porque fora com John, que era casado com uma de suas melhores amigas, Caroline. Mas essa era a vida dos expatriados. No que lhe dizia respeito, eles viviam o tempo todo fazendo sexo com as mulheres e os maridos uns dos outros. Cópulas ilícitas que eram mais uma forma de passar o tempo naquele calor esbranquiçado dos trópicos do que expressões genuínas de paixão. Não significou nada, absolutamente nada, disse Susan. Mas quero que fique sabendo que vou continuar ocupada enquanto espero você terminar seu caso com a escurinha. Richard queria dizer alguma coisa para ela sobre deslealdade com os amigos, mas percebeu como parecia hipócrita, ao menos para si mesmo. 5. O livro. O mundo estava calado quando nós morremos. Ele escreve sobre fome. A fome foi a arma de guerra da Nigéria. A fome quebrou Biafra, trouxe fama a Biafra e fez Biafra durar o tempo que durou. A fome fez os povos do mundo repararem e provocou protestos e manifestações em Londres, Moscou e na Tchecoslováquia. A fome fez a Zâmbia, a Tanzânia, a Costa do Marfim e o Gabão reconhecerem Biafra. A fome levou a África até a campanha presidencial de Nixon e fez os pais do mundo todo dizerem aos filhos para raspar o prato. A fome levou organizações de ajuda a fazer transportes clandestinos de comida durante a noite, uma vez que nenhum dos lados conseguia chegar a um acordo quanto às rotas. A fome ajudou a carreira dos fotógrafos, e a fome fez a Cruz Vermelha Internacional chamar Biafra de sua maior emergência desde a Segunda Guerra Mundial. Capítulo 22. A diarreia de Ugu veio com dores e cólicas. Não melhorou depois que mastigou os comprimidos azedos que havia no armário do patrão, nem depois das folhas amargas que Jomo lhe deu. O desarranjo não tinha nada a ver com o que ele comia, porque as corridas repentinas ao alojamento dos criados aconteciam com qualquer coisa que ingerisse. A diarreia era resultado de sua inquietação. O medo do patrão o deixava inquieto. Desde que Mama trouxera a notícia da gravidez de Amala, o patrão andava tropeçando em tudo, como se os óculos estivessem embaçados. Pedia o chá em voz baixa e mandava Ugu dizer às visitas que havia saído, muito embora o carro continuasse na garagem. Às vezes, ficava olhando o vazio e ouvia a música High Life com frequência. Falava de Olana o tempo todo. Vamos deixar para resolver isso quando a patroa voltar, ou sua patroa prefere isso no corredor. E Ugu respondia, pois não, Sá. Embora soubesse que o patrão não iria se dar ao trabalho de dizer essas coisas se Olana fosse de fato voltar. A diarreia de Ugu piorou quando Mama apareceu junto com a mala para fazer uma visita. Ele observou cuidadosamente a moça. Ela não parecia grávida. Continuava magra e de barriga lisa, e ele torcia para que o remédio não tivesse tido efeito. Mas Mama lhe havia dito, enquanto descascava os inhames quentes. Quando este bebê nascer, eu terei alguém para me fazer companhia, e as outras mulheres não poderão mais me chamar de mãe de um filho impotente. A mala estava sentada na sala. A gravidez elevara seu status, de modo que agora podia sentar-se preguiçosamente para ouvir o rádio. Não era mais a criada de Mama,
e sim a mulher que daria à luz o neto de Mama. O Gu observava da porta da cozinha. Era bom que não tivesse escolhido a poltrona do patrão, nem o puff predileto de Olana, porque ele teria pedido para ela se levantar imediatamente. Sentada com os joelhos bem fechados, tinha os olhos focados na pilha de jornais sobre a mesa de centro e o rosto sem expressão nenhuma. Era tão errado que uma pessoa comum, com um vestidinho ordinário e um lenço de algodão na testa, estivesse no meio de tudo aquilo. Ela não era nem bonita nem feia. Era igual a tantas outras jovens que já vira na sua aldeia, passando rumo ao ribeirão todas as manhãs. Não havia nada que a realçasse. Olhando para a mala, de repente o Gu sentiu raiva. Sua raiva, porém, não era dirigida à mala, e sim a Olana. Ela não devia ter fugido da própria casa só porque o feitiço de Mama havia empurrado o patrão para os braços dessa mocinha vulgar. Devia ter ficado e mostrado à mala e à Mama quem é que mandava ali. Os dias eram sufocantes e repetitivos. Mama fazendo suas sopas de cheiro forte que comia sozinha, porque o patrão ficava na rua até tarde. A mala sentia náuseas e o Gu estava com diarreia. Porém, ela não parecia se importar. Cantarolou, cozinhou, limpou e depois que, finalmente, aprendeu a acender o fogão, disse muito satisfeita: "Um dia vou ter meu próprio fogão. Meu neto vai comprar um para mim." E riu. Por fim, depois de mais de uma semana, Mama resolveu voltar para o povoado e disse que deixaria a mala com o patrão. "Não percebeu como ela está mal?" perguntou. "Meus inimigos querem prejudicar a gravidez dela. Não querem alguém levando o nome da família. Mas nós vamos derrotar todo mundo." "A senhora tem que levá-la junto", disse o patrão. Passava da meia-noite. Mama tinha ficado acordada até o patrão voltar. E o Gu estava na cozinha, meio dormindo, esperando para trancar a casa. "Você não me escutou dizer que ela está passando mal?" perguntou Mama. "É melhor para ela ficar aqui. Ela vai ver o médico, mas a senhora tem que levá-la daqui." "Você está recusando o seu filho e não amá-la", disse Mama. "A senhora tem que levá-la daqui", repetiu o patrão. "Olana pode voltar a qualquer momento e as coisas não vão dar certo se a mala estiver aqui." "Seu próprio filho", disse Mama, sacudindo a cabeça tristemente, mas não discutiu mais. "Vou embora amanhã porque tenho de comparecer a uma reunião na almohada. No final da semana eu volto para pegá-la." Na tarde em que Mama partiu, o Gu encontrou a mala na horta, agachada no chão, com os joelhos cerrados, os braços em volta das pernas. Estava comendo pimenta. "Isso é bom?" perguntou o Gu. Talvez fosse uma mulher espírito e tivesse aparecido para executar rituais junto com sua companheira, Objanje. A mala não disse nada por uns momentos. Falava tão pouco que sua voz sempre surpreendia o Gu por sua estridência e infantilidade. "Pimenta pode tirar gravidez", disse ela. "O quê?" "Se a gente comer bastante pimenta vermelha, ela tira a gravidez." Estava enrodilhada na lama, feito um animal patético, mastigando devagar a pimenta, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Pimenta não faz isso", falou o Gu. Entretanto, bem que torcia para que ela tivesse razão, para que as pimentas fossem de fato abortivas e sua vida voltasse a ser como era antes. Olana e o patrão juntos, em segurança. "Se a gente comer bastante, dá certo", insistiu a moça, erguendo o braço para apanhar outra. O Gu não queria que ela acabasse com as pimentas que ele cultivara com tamanho cuidado para seus ensopados, mas se ela estivesse certa a respeito do efeito, talvez valesse a pena deixá-la em paz. O rosto de Amala estava escorregadio com uma mistura de lágrimas e muco, e, de vez em quando, ela abria a boca e punha a língua queimada de pimenta para fora, ofegando feito um cachorro. Ele queria perguntar a ela por que tinha aceitado fazer aquilo, se não queria ter um filho. Afinal, ela fora sozinha ao quarto do patrão, e devia saber dos planos de Mama.
mas não perguntou nada. Não queria a amizade dela. Virou-se e voltou para dentro. Dias depois de Amala ter ido embora, Olana fez uma visita. Sentou-se empinada no sofá, as pernas cruzadas como um convidado distante, e recusou o chinchim que Ugu levou num pires. Leva de volta para a cozinha, disse ela a Ugu, ao mesmo tempo que o patrão dizia, deixa aí na mesa. Ugu ficou indeciso, segurando o pires. Então leva de volta para a cozinha, falou o patrão com aspereza, como se Ugu fosse, de alguma forma, o responsável pela tensão que tomara conta da sala. Ugu não fechou a porta da cozinha, para escutar o que diziam, mas poderia muito bem ter fechado, porque a voz alterada de Olana era bastante audível. Foi você, e não sua mãe. Aconteceu porque você deixou que acontecesse. E agora você precisa assumir a responsabilidade. Ugu assustou-se de ver que aquela voz tão macia podia se transformar em algo feroz. Eu não sou um homem namorador, e você sabe muito bem disso. Isso não teria acontecido se a minha mãe não tivesse dado uma mão. Teria sido melhor se o patrão tivesse baixado a voz. Devia saber que mendigo não berra. E sua mãe tirou seu pênis da calça e enfiou em Amala também? Perguntou Olana. Ugu sentiu um súbito ronco tumultuado na barriga e correu para o banheiro do alojamento dos criados. Quando saiu, viu Olana ao lado do limoeiro. Buscou na expressão dela uma dica para saber como terminara a conversa, se é que terminara, e por que ela estava ali fora. Mas não conseguiu ver nada em seu rosto. Havia linhas bem marcadas em volta da boca e uma confiança tranquila na sua postura, usando uma peruca nova que a fazia parecer mais alta. — A senhora quer alguma coisa, má? — perguntou ele. Ela deu uns passos e foi até as anaras. — Essas plantas estão muito bem. Você usou o fertilizante? — Usei, má, do jomo. — E nas pimentas? — Também, má. Ela se virou. — Eu tenho um tio que tem um negócio no norte, má. As pessoas têm ciúme dele por estar indo bem. Um dia, lavou as roupas e, quando recolheu do varal, para levar para dentro, viu que alguém havia cortado um pedaço da manga de uma camisa. Olana o observava. Havia alguma coisa na fisionomia dela que o fez perceber que não teria paciência suficiente para ouvir muito mais tempo. A pessoa que cortou o pedaço da manga usou para fazer um feitiço maligno. Só que não funcionou porque meu tio queimou a camisa na hora. Naquele dia, havia muita mosca perto da cabana dele. — Do que é que você está falando? Me diga — perguntou Olana em inglês. Como falava em inglês muito pouco com ele, a frase pareceu fria, distante. — Mama usou feitiço maligno no meu patrão, má. Eu vi moscas na cozinha. Eu a vi pondo alguma coisa na comida dele. Depois eu a vi esfregando algo no corpo de Amala. E eu sei que foi o feitiço que ela usou para tentar o patrão. — Besteira, disse Olana. A palavra saiu como um silvo. Besteira! E o estômago de Ugu apertou-se. Ela estava diferente. A pele e as roupas estavam mais crispadas. Curvou-se e espantou um pulgão que havia pousado no vestido, antes de se afastar. Porém não deu a volta na casa e na garagem do patrão, para ir até o seu carro parado na frente. Em vez disso, entrou de novo. Ele foi atrás dela. Da cozinha, escutou a voz dela vindo do escritório, gritando uma longa enfiada de palavras que ele não conseguiu nem quis entender. Em seguida, silêncio. Depois a porta do quarto, abrindo e fechando. Ugu esperou um pouco, antes de cruzar o corredor pé ante pé para encostar a orelha na porta. Ela parecia diferente. Ugu estava acostumado a seus gemidos roucos, mas o que ouvia agora era um som arfado de ah, ah, como se ela estivesse se preparando para explodir. Como se o patrão estivesse agradando e ao mesmo tempo irritando, e ela aguardasse para ver quanto prazer poderia tirar antes de dar vazão à raiva. Ainda assim, a esperança ressurgiu no coração de Ugu.
Faria um arroz jollof perfeito para o jantar de reconciliação. Mais tarde, ao ouvir o carro dela dar a partida e ver os faróis brilhantes perto do arbusto das flores brancas, achou que ela estava indo pegar algumas coisas suas no apartamento. Pôs 2 pratos na mesa, mas não serviu a comida porque queria manter tudo quentinho na panela. O patrão entrou na cozinha. — Você pretende comer sozinho hoje, meu bom homem? — Estou esperando a patroa. — Sirva a minha comida, ô Ciso. — Pois não, Sá? Será que a patroa vai voltar logo, Sá? — Sirva a minha comida, repetiu o patrão.